Começando mais uma revisão aqui diária de trade do índice, do dólar e de outros ativos desde o dia 11, então desde terça-feira. E antes eu começo a falar a minha análise desses dias, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação dos vídeos todos os dias. Diz os avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar na terça-feira, dia 11. Então, na verdade, eu tenho que falar do Renko primeiro. Deixa eu tenho que puxar aqui, na verdade. Renko, dólar, terça-feira, dia 11. Só passando aqui rapidinho pra gente ver como que foram as trocas de cor. 11 na terça a gente não teve notícia relevante, a gente teve na quarta e hoje. Terça-feira aqui então, ó, início do dia bem travado no geral. Começou a andar depois da quase 11 horas da manhã. E mesmo que começasse a andar aqui, voltou a ficar travado. Então, muito ruído. E aí, finalizou o dia com muito ruído. Não foi legal terça-feira em relação ao Renko. Já ontem, lembrando que a gente teve notícia, né? Então, antes da notícia de 10h30, no geral também, muito ruído. E aí, quando resolveu andar, foram alguns pontos para depois acabar trazendo a volatilidade aqui pós-notícia. Aí a gente espera um pouco aqui em relação à notícia. Depois que passa o movimento da notícia, a gente vê que mesmo assim também estava tendo ruído. Tava stop, stop, até que essa aqui chegou até andar. Não tanto, né? Mas aqui, se for ver, 22 pontinhos. E ruídos, e depois de uma hora não vale a pena. Hoje eu estava reparando muito também, mesmo que o dólar estava subindo no gráfico de candles, dá para ver pelo Renko também, uma subida com trocas de cor. Infelizmente não andava tanto as trocas, então teve ruído aqui na parte da manhã. Até que subia alguns pontinhos, não andava tanto para venda, não andava tanto para compra. Aí estopava, estopava, tava subindo realmente em canal, não estava legal. E aí dava meio-dia, aqui até que essa queda, né, acabou sendo a melhor do dia, 32 pontos. Essa alta aqui já foi uma eternidade, 2 horas para andar 23 pontos. Então depois de meio-dia já não vale a pena o estresse aqui para fazer alguma operação de Renko, porque começa a demorar muito para andar. E aí, falando em relação ao macro, terça-feira aqui, gráfico de candles que a gente tinha. Lembrando, né, que eu tinha comentado na segunda-feira, na revisão, junto com o estudo semanal, que nós tínhamos aqui essa região de caixote. E aí, a região de caixote ainda foi muito importante, porque a terça-feira, assim, da máxima até a mínima, ficou dentro dessa região de lateralidade. Não testou nem o topo e nem o fundo. Aqui, falando por médias, dava para ver, pela posição das médias, que não estava para brincadeira, né, de ficar caçando operação aqui arriscada. Então não tinha o que fazer aqui na abertura da primeira hora do dia praticamente. E aí nós tivemos a abertura da vista, não movimentou tanto, fez pullback, lembrando que esse pullback aqui é agressivo, e se fosse o mercado lá fora, seria pullback operável, aqui já não é. E aí depois o mercado aqui, as médias voltaram a ficar sem tendência, barras aqui uma anulando a outra, movimento bem travado, parecendo um código de barras, e finalizou praticamente com as médias sem tendência. E aí ontem eu até comentei aqui, então, que pelo fechamento de terça-feira, a gente poderia, infelizmente, ter uma abertura bem chata ontem. E o mercado também, o macro, não estava dando, assim, um sinal de que, um gap muito forte. Não estava assim. Tanto é que abriu sem gap, os primeiros movimentos do dia ficou dentro dessa região do dia anterior. Até que começou a romper, só que aí vem um problema. Rompeu para cima, qual que é a trava para cima? Média 200. Rompimento falso. Rompe para baixo, não conseguiu ir. E aí, quando começou a fazer esse movimento aqui, já alertei. Cuidado com o alargamento do dia. E acabou realmente sendo alargamento aqui nessas primeiras horas. Então, por mais que tenha renovado máxima, foi rompimento falso. E aí voltou, mas mesmo que o alargamento não tenha seguido, né, com renovação de máximas e mínimas, depois voltou para uma lateralidade aqui do dia também. As médias, de novo, ficaram sem tendência. Então, não tinha o que ser feito em relação ao gráfico de candles também. Aqui, se for ver de range do dia, 45 pontos. Bem curto, se for olhar os outros dias que a gente teve para trás. E aí, falando do dia de hoje, abriu então ainda dentro dessa região lateralidade, em torno da média 200 sem tendência, médias menores sem tendência, primeiro candle ruim, segundo virando para cima, não tinha o que fazer. Abertura aqui não tinha nenhum, assim, nada que eu tinha backtestado. Aqui faz um pullback que é bem aqui, se for ver, né, a questão do stop, é um candle grande, perde o risco retorno da operação. Pullback também é agressivo, não preenche critérios para a gente poder entrar. Isso, se fosse o mercado lá fora, seria operável, tá? Lembrando que aqui a gente não entra. E aí o movimento acabou renovando o máximo, só que vem e faz de novo um pullback agressivo de novo.
E se for subir, a gente tem a confirmação de que os dias está subindo em forma de pivôs muito fracos, que é uma indicação de tendência fraca, não é uma tendência forte. Aqui renova a máxima e não conseguiu dar sequência e passou por baixo. Não é venda, porque não teve cruzamento antes do pullback. Aqui então nós tínhamos uma subida em forma de canal, acabou rompendo o canal, começou a cair de forma esticada. Ignorou todas as médias, ignorou o ajuste e só respeitou o fundo do dia, a região aqui. Fez aqui um pullbackzinho, região ruim, com fundo aqui embaixo. Não estava próximo do fundo da lateralidade. A lateralidade estava lá embaixo, então não era aqui uma região de uma pré-tendência com liquidez, estava longe. E aí não deu sequência em relação às médias, acabou voltando e confirmou um dia sem tendência aqui pra gente. E aí, para falar a respeito de amanhã, sexta-feira, segue ainda importante essa região. Então o dólar está bem travado, respeitando também esse canal de baixa. Eu vou ter que jogar LT lá para baixo, vou ter que jogar esse aqui também. Então nós temos o caixote de lateralidade, tem esse canal de baixa. Então olhando pelo macro aqui, ó, 60 minutos, está descendo ainda em canal. R$ 6 está lá em cima, então segue lá em cima ainda, não tem que preocupar com isso. O preço realmente está tentando que... Aí vem a questão, né? Será que é uma acumulação para voltar a cair? Ou uma acumulação para começar a reversão de Wyckoff para subir? Se a gente for olhar em tempo gráfico maior, aqui é uma região de trava muito forte, lembrando. Olha como que os candles diários estão aí nos últimos dias. Olha a LT passando aqui do diário. Lá de baixo, olha o 61 de retração dessa pernada toda de alta. Então é um ponto de suporte muito forte. Olha esse fundo aqui atrás. Então não vai ser fácil de passar. O meu receio é desse movimento estar acumulando aqui, esperando a média 20 talvez chegar e jogar mais para baixo. Só que por mais que venha jogar para baixo, olha o IFR aqui na cara de sobrevenda. Eu não consigo então imaginar um dólar realmente para mais queda por enquanto. Eu acho que vai travar aqui, vai continuar travado. E se não for começar a subir forte, né? Porque a gente teve muito candle de queda aqui nessa região, inclusive com favelo gap nas áreas aqui, ó. Favelo gap, importante. Então tem espaço aí para fazer uma correção boa. Então eu não consigo ver movimento de queda saudável pro dólar, e aí por isso que essas regiões aqui de venda acho mais complicado. Prefiro mais movimentos de alta, mas para conseguir uma tendência boa, vai ter que quebrar SLT primeiro. SLT aqui e esses últimos topo. E principalmente esse topo da resistência e da lateralidade. Aqui falando de VWAP, né? Lembrando da VWAP do mês anterior, tá lá em cima. E outra coisa também da VWAP desse mês, olha como que ela tá conseguindo respeitar. Inclusive, foi algo que respeitou hoje, tá? A VWAP desse mês de novo. Aqui atrás também, aqui foi um rompimento falso. Aqui também respeitou. Então, o VWAP desse mês de novo respeitando, só que por mais que esteja respeitando, não está renovando fundos. Os fundos estão mais altos. Então aqui a gente tem a possibilidade de estar também formando, se a gente for ver por esse layout, um triângulo simétrico. Está funilando e quer dizer o quê? Que se está funilando uma hora aqui, a qualquer momento, e está prestes a acontecer o rompimento. Está pressionando muito a ficar aqui com as duas LTs muito próximas. E aí começa a indicar que vai haver o rompimento para um dos lados. Eu espero que seja para cima. Para cima seria o mais interessante. Já em relação aqui o índice tem coisa importante para comentar, que foi onde eu cheguei a fazer a operação na terça e ontem. Aqui deixa eu puxar em relação ao 10R. Nós tivemos aqui em relação ao terça-feira, deixa eu puxar novamente. Terça, aqui. A gente teve esse primeiro pullback do dia, pullback 10R, que se a gente for ver em relação a pegar ou não parcial, se for traçar para baixo, 160, a gente teve um movimento cravado 1 para 1, depois voltou e teria pego a proteção. Travou as médias aqui e começou a subir de forma muito forte. Isso não é um gatilho. E se um dia for, eu tenho que backtestar. Aí o movimento sobe de forma esticada. Essa seta aqui é porque essa região eu fiz venda por troca de cor, que foi o primeiro stop que eu tomei nesse dia, na terça. E depois eu entrei aqui de novo pela troca de cor e que foi que andou bastante. Caiu de forma esticada, que nessa hora dessa queda aqui, deu esse pullback aqui. Esse pullback, se for ver, né, a questão de risco-retorno, 160, tava assim, cravado 160 para VWAP. Tava muito justo a questão da parcial, então seria um risco, tanto é que eu nem coloquei caixote, porque realmente tava bem assim, cravado, ruim, em relação à parcial aqui. Teria
Teria pego a parcial e teria voltado e pego a proteção. Depois o movimento ficou muito travado. A gente vê a diferença, né? Como que é na parte da tarde e parte da manhã. Tanto é que isso aqui tudo foi parte da manhã. E aí depois de meio-dia, que foi a partir daqui, isso daqui de meio-dia às 6, só foram esses blocos. Então parte da tarde realmente assim não vale a pena o estresse. E aí aqui no dia de ontem, infelizmente eu perdi a melhor oportunidade que foi pro back ali dos primeiros minutos do dia, que foi esse movimento aqui pra baixo. Primeiro, que esse aqui eu acho que teria dado muito rápido, tá? Esse aqui seria o melhor de todos, 78, que foi um número diferente pelo contrato da rolagem de contrato de ontem. Mas tudo bem. O movimento caiu, esse já não tem risco retorno, esse não tem risco retorno, então aqui realmente seria uma condução por proteção e não teria pego a proteção. Teria cravado todos os alvos. E aí não deu outra oportunidade em relação a essa queda. Nessa região aqui embaixo, quando estava já na segunda VWAP Band, né? Começou a indicar uma trava. Coloquei essa seta porque eu fiz a compra pela troca de cor. E andou bastante pontos, tá? Daqui a pouco eu mostro. Chegou foi pro back aqui, até comentei, só que não valia a pena aumentar a mão, porque era na mesma região da troca de cor, do 12R. E também deu nessa região. Essa região aqui teria dado stop. Essa aqui teria pego a parcial. E depois, se for ver aqui, jogar parcial de 160, teria pego uma parcial só e depois pegou proteção. O movimento voltou, cheguei a fazer compra aqui pelo 12R, que acabou tomei stop de novo. E aí o movimento volta a cair. Teve aqui a notícia de 10h30 ontem, importante. Esperei aqui a oscilação da notícia. E aí teve esse pullback aqui. Esse pullback não conseguiu dar sequência também do 10R. Então acabou sendo stop e aí confirmou novamente as médias de novo sem tendência. E aí a partir daqui, esquece movimento, porque aí começou a subir em forma de como se fosse um canal aqui. Espero sair dessa região, só que estava na VWAP Band, eu não consigo vender nessa região aqui toda. Não consigo vender e aí já finalizou o dia. O dia de hoje, assim, sinceramente, dos melhores gatilhos, do menos pior, na verdade, porque o dia hoje, no geral, foi bem complicado. O menos pior seria esse 56, 10R. Esse daqui de baixo, se for ver, também poderia ser, seria top. Mas esse aqui e esse aqui, então. Deixa eu anotar aqui, porque não tinha notícia esse do de baixo, então realmente seria um caso de stop. Então teve esse aqui em cima e teve esse aqui embaixo. Não cheguei a fazer nada. O movimento aqui começa as médias ficarem sem tendência, então passa a não ter efeito aqui fazer algum pullback, né? Por renco, não tem tendência. Até me perguntaram aqui se o 102, eu acho o gatilho, acho que foi o Carlos que perguntou. Mas se a gente for ver o geral aqui como um todo, extremamente arriscado. Extremamente arriscado e nós tínhamos notícia também, ainda reflexo da notícia, de 10h30. Então o movimento volta, pullback, não tem risco retorno, e volta, e as médias ficaram sem tendência. Não tinha muito o que se fazer aqui. E aí o 12R mostrando aqui desde o dia 11. Dia 11 aqui. Então as operações, né, de troca de cor. Parte da manhã não foi legal, até que de repente trocou para compra e subiu muito forte, quase 1000 pontos. Essa venda eu cheguei a fazer, tomei stop. Stop aqui, quase 270. E aí trocou de cor de novo. Essa troca de cor aqui foi bacana. Essa troca aqui andou bastante, se for ver lá até o final, 700 pontos. E aí depois o movimento ficou travado na parte da tarde. Ontem, que foi que eu tomei stop, então eu não fiz, teria dado essa troca, né, que foi absurdamente, assim, caiu reto. Essa região pelo 10R foi pro back. E aí aqui embaixo eu fiz a compra. Se for ver, a compra andou bem. Era pra ter feito parcial, o movimento tava muito bom. Tava com cara que talvez ia subir mais, acabei não fazendo parcial, deixei voltar. E aí o movimento aqui, uns 60 pontos de stop. Não fiz venda, porque aqui já está em região de VWAP Band. Trocou de novo para compra, fiz compra, porque estava indicando aqui esse fundo, possível falha pelos 5 minutos. E aí não conseguiu dar sequência. Quando não conseguiu, tinha notícia muito próxima, esperei o efeito da notícia, que realmente foi pro sentido que a gente estava comentando, que seria de baixa para pegar essa liquidez. Realmente caiu. E aí nesse movimento aqui depois ainda era efeito de notícia, e começou a ter ruído. A partir daqui já não vale a pena mais o estresse. Então, teve muita troca de cor, muito ruído até a parte da tarde e finalizar o dia. Hoje, dia 13, a gente teve aqui, início do dia, um ruídozinho, mas depois essa venda teria andado, porém, 40 minutos para andar 500 pontos, uma volatilidade um pouco mais demorada, né? Aí começa a loucura, os ruídos ruins aqui. Stop, 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 stop. Não dou
andou poucos pontos. No geral, não foi legal. Do gráfico de candles não quer dizer também que vai ser mil maravilhas, pelo contrário. Se a gente for puxar aqui, a gente vai ter que abrir, na verdade, eu vou colocar o input pra gente ver aqui algumas coisinhas. Deixa eu ver se é esse que eu tenho ou... deixa esse aqui, dia 11. Dia 11 aqui, eu tenho até essas linhas marcadas, porque da operação que eu fiz pela troca de cor, mas mostrando aqui gráfico de candles, abriu na região de média sem tendência no dia anterior. Então, o gráfico de candles não tem o que ser feito. Não consigo ver aqui pelos 5 minutos, a média indicando que o preço ia subir. É fácil falar depois com o gráfico parado, mas na hora não tava não. Médias todas sem tendência, sem direção, sem sequência. Eu vou filtrar por 2 minutos para conseguir ver aqui algum andamento do movimento. Não dava. O movimento subiu, explodiu. Então, depois com o gráfico parado é fácil. Movimento aqui subiu de forma esticada, deixa eu puxar aqui. Fiz a primeira venda aqui, tomei stop nessa região. E aí voltou a subir. Aqui, o que eu comentei, né? Se a gente for marcar em relação à primeira barra do dia, jogar para cima. Primeira barra, jogar para cima. Região de 100%, que tende a ser topo do dia. Nós tínhamos aqui também para trás, né? É uma região de resistência aqui, ó. Importante. E aí, se a gente for ver em relação à variação do dia também, ó, 1% de alta. Então, subiu de forma esticada. Aí eu comentei, ó, esse pullback tá esticado. Eu esperaria primeiro movimento, para ver se vai romper máxima. E penso mais em vendas. E aí, o que aconteceu? Rompeu máxima, só que esse candle que rompeu, ele também era o candle da abertura do norte-americano. E foi um candle que não teve a sua renovação de máximo. E aí veio o candle seguinte e já nega, então, essa região aqui. Então já começa a indicar que, por mais que o candle seja forte, ele pode ser um candle de exaustão. Sem falar que tinha espaço de favela gap aqui aberto aqui embaixo. Ó. E aí o movimento aconteceu o quê? E aí aconteceu, deu a venda aqui de novo pelo renco. O movimento caiu até de forma esticada. Aqui, parcial obrigatório na MED 20, parcial na VWAP. E aí o que aconteceu? Eu tava pra almoçar, né? Deixei as parciais plotadas. Virei e falei, tomar cuidado com essa MED 50 e de 80, porque elas podem aqui ser gatilho, podem dar gatilho para uma operação de compra, até porque é uma região que vai coincidir com troca de polaridade, retração do dia e elas estão alinhadas e com tendência. Então eu comentei, vou colocar parcial no 126, 120, uma coisa assim. E aí aconteceu, o movimento caiu, eu não estava acompanhando, depois quando eu fui ver no Profit Mobile eu não acreditei. Na hora que eu vim pra cá, eu falei assim, não acredito. Aí a mínima desse candle foi 130. Faltou 10 pontos pra pegar a terceira parcial. E aí eu tive que sair ao mercado na hora que eu cheguei aqui. E essa região aqui já seria caso de compra. Mas aí eu até comentei também, por mais que venha da gatilho, eu não vou entrar. Porque, poxa, tomei um stopzinho, consegui recuperar, tô saindo lucro e eu tô voltando ao ritmo da conta real aos poucos. Então, também tô com compromissos na parte da tarde, focando na questão de saúde na parte da tarde. Não vou ficar caçando operação aqui não, mas se fosse para desconsiderar todos esses outros fatores, é gatilho isso aqui. É gatilho para fazer o parcial obrigatório na média de 20, 2/3 da mão. Depois a gente pega né, a retração dessa pernada e tem que fazer no 61 de retração, que também teria chegado aqui, ó, cravou exatamente. E é por isso que é importante respeitar o backtest, porque eu não fiz isso aqui à toa. Por que é o 61 de retração, não é o 50%? Porque todas as vezes que eu estava pegando os exemplos, a chance de ir até o 61 era, assim, fato, muito forte. Buscar esses níveis aqui não é interessante porque muitas vezes eu consegui com a média de 20. Então, para livrar o risco, eu fiz o estudo, refiz, voltei de novo, para ver que a média de 20 é importante não só para fazer uma parcial, mas 2/3 da quantidade que tiver. E o restante é para você sair aqui. Eu tenho mais contratos. Não, se quiser operar mais, vai para sua conta e risco. Mas a chance de travar nesse 61 por causa desse setup é muito forte. Então, o máximo que a gente teria que segurar para o backtest é esse ponto. Mais do que isso aqui eu não posso garantir. O estudo não é bom para segurar mais do que isso. A gente vê que claramente cravou exatamente aqui o 61 de retração e ficou na região que chamam de faixa de Gaza, né? Uma região de conflito aqui complicado. As médias ficaram sem tendência. Então, tirando aqui essas regiões
Já no dia seguinte, a gente tem a rolar de contrato. Rolar de contrato, assim, às vezes pode acontecer o que aconteceu, que são esses gaps que na verdade não existem. Mas nos últimos meses não tem acontecido esses gaps aqui, só que aí aconteceu dessa vez. O que a gente tem que considerar? O gap ou não temos que considerar o gap? Nós não podemos considerar o gap, porque se fosse verdade isso aqui, o índice teria aberto com mais quase 2% de alta. E não foi a verdade. Na verdade, e assim, teria fechado praticamente no zero. Não foi isso que aconteceu. No caso de dúvida, não sabe qual considerar, você vai usar o Ibov como referência. O Ibov ele não tem gap. E aí você vai conseguir ter a noção de que esse gap aqui não é para ser levado em consideração. Só que mesmo que não seja para levar em consideração, a gente tem que entender que é um reflexo de um contrato para outro. Que isso daqui pode ser relevante como possíveis áreas de suporte para a gente. Até porque o ajuste que está aqui é o ajuste que a gente tem que levar em consideração. Porque lembrando que o cálculo do ajuste é feito nas últimas horas do pregão. E ele foi feito aqui por causa desse dia. Então a gente tem que levar em consideração esse ajuste aqui. E aí nesse dia, por mais, se eu for olhar então o contrato, o correto, né? Não abriu com gap, já teve essa rejeição forte, as médias já estavam ainda sem tendência e começou a cair forte. Caiu. Nem fez pullback direito e volta a cair. Chega nessa região, faz aqui um pullback. Essa área aqui já foi a área que eu comecei a pensar em operação de contra-tendência. Aqui, se a gente for ver, olhando pelo Infut, né, que não tem a obrigação de ter que olhar, era a região de 61 de retração, que pode sim servir com alguma coisa como confluência. Mas acabou não servindo. Esse dia não serviu o VWAP, não serviu nada, não ajudou nada. E se for olhar o contrato atual, também não. Também não, porque a média aqui, se for ver, aqui a gente não teve gatilho de venda. E se for olhar do contrato atual, também não teve. Então não tinha o que fazer. O movimento caiu realmente de forma muito esticada. E aí nessa região aqui a gente teve notícia 10,5 para piorar a situação, mais uma barra forte. Só que essa barra forte criou o favela gap. E pode ser barra de exaustão, porque já caiu aqui bem nesse movimento. E se for olhar, pode ser onda 1, 2, 3, 4, 5 de Elliott. Sendo essa última exaustão. Canal de Keltner, LS estava ativo desde o início do dia. E eu estava até comentando. Quando eu já tinha fechado as operações do dia, nada mais. Comentei, cuidado, porque tá com cara que esse movimento, por mais que o gap não exista, tá querendo preencher o gap que não existe por causa da rolagem de contrato. E o ajuste. Dito e feito, travou, o back horrível, média aqui cruzou até para cima, voltou para baixo e ficou travado nessa região do ajuste com o fechamento do gap do contrato anterior. Então as médias ficaram aqui sem tendência. Então o movimento foi forte só na parte da manhã. E aí eu acho que assim, algumas pessoas estavam meio que criando um pânico em relação ao movimento de ontem. Só que, beleza, pode criar um pânico até em relação ao dia de ontem, mas se for olhar para trás, não tem que criar pânico, é um movimento normal. Movimento até muito tranquilo, já já eu falo do tempo gráfico maior. E aí hoje, qual que é o problema? Depois de um dia como tendência de ontem, né, da primeira pernada do dia, e fechou sem tendência, às vezes pode ficar sem tendência hoje também. Então a gente tem aqui um movimento que chegou esticado em Keltner, deixou travado e pode continuar travado. Então hoje aqui em relação à primeira pernada, não vi nada ser feito. E como as médias estavam, também estava confuso. O preço, nós tínhamos aqui o Price Action, possível LT. Então o Price Action poderia respeitar, só que nem aqui Renko estava dando oportunidade boa. Movimento muito travado. Trap Zone aqui depois. E aí finalizou praticamente ainda em torno da média 200, tentando sair dessa região. E se for ver, ainda dentro da lateralidade. E é por isso que eu vou ter que marcar essa região aqui de lateralidade do contrato atual para amanhã, sexta-feira. Nós temos esse ponto aqui importante. E lembrando que a queda de ontem, ela não foi uma queda saudável, dá até para ver por tempo gráfico maior. Nós temos aqui favela gap, então espaços abertos aqui em cima que precisam ser preenchidos. E aí, essa questão que eu falei, que as pessoas estão assim, criando um problema enorme nessa queda de ontem que não tem necessidade. Falando aqui em relação ao semanal, como que a semana está? A semana está muito tranquila. Essa é a semana do Ibov. Depois de um inside candle da semana passada, a semana está muito tranquila.
Nós temos aqui, nós não temos favela gap dessa alta, então está muito, muito, muito tranquilo. Aqui é um ponto, tá de boa, não é fundo, não tá querendo renovar fundo, então assim, pode ser apenas um pullback para voltar a subir. Olhando o diário, aí as pessoas olharam a barra de ontem e falaram assim, nossa, que causa isso aqui. Que causa o quê? Tá tranquilo. Dentro desse caixote, olha aqui hoje, de novo, respeitando essa região. Se ficar lateral isso aqui, não vou duvidar não, tá? Que fique lateral. Porque a gente tem aqui a tentativa do rompimento, né, dessa região, dessa lateralidade, e tá acumulando para cima. Isso se eu for olhar o Ibov, né? Se eu for olhar o Ibov, tem essa questão aqui. Agora, se eu for ajustar também a LT, colocar aqui exatamente dessas últimas LTs, topo, 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 a gente tem então agora a LT na nossa cara, que é uma região de resistência. Então, poxa, se eu quero romper uma resistência importante, nada melhor do que eu parar um pouco, acumular combustão, acumular gasolina, para ter forças para romper essa região que é tão importante que já tem meses aí. Então, não tem que criar pânico, tá tudo bem. Se for para ver teoria de Down, nós temos aqui um pullback, né? Fundo, fundo. E aqui a gente não teve fundo. Por quê? Porque não teve renovação de máximo. Então, isso aqui é um pivô falso. A última vez foi esse movimento, então não rompeu esse fundo ainda para quebrar essa tendência de alta. Então não tem que criar pânico por enquanto. Aqui se for ver por média, é região de trava. Olha a média 20 aqui segurando aqui embaixo. Vai ser trap zone, a trap zone vai ficar confusa. Então essa região esses próximos dias vai ficar estranho mesmo. E a tendência de baixa macro só vai quebrar na hora que chegar nessa região aqui, ó. E pode estar acumulando para chegar nessa região. É o que eu acho que está fazendo. E cuidado com notícias pessimistas, porque está acontecendo muitas notícias esses dias. Ah, que tarifa vai ser ruim para o Brasil, que não sei o que, isso, aquilo. Se vai ser ruim ou não é outros 500. A questão é que muitas vezes o mercado às vezes já precificou, já, assim, preparou para essa situação. E agora que um varejão está querendo se preparar, na verdade já passou o momento. Então, tomem cuidado com essas notícias. É esses momentos que acabam criando um movimento de fundos e para subir mais ainda. E aí, na hora que vocês acham que a bolsa tá bonita, é hora de comprar, é a hora que começa o desastre, começa a cair. Sempre assim, sempre vai ser. E aí, falando em relação aos 5 minutos, então, só ressaltando, a gente vai ter que olhar o contrato atual. O contrato atual está dentro dessa região, então. Aqui, falando em relação a Vale e Petro, só para ressaltar algumas coisas aqui em relação a essas duas. Vale, esses últimos dias, deixa eu até abrir aqui, deixa eu ver se está ativado o Ctrl J, Ctrl K. Está. Ó, se for falar do diário, tá muito travado esses dias, tá muito calmo, não tem nenhum movimento, assim, assustador, de pânico na Vale. Não rompeu nem esses últimos fundos aqui, tá tranquilo, tá subindo em canal, sem movimento importante, não foi nem pra cima nem pra baixo. Já a Petro que me preocupa, né? Porque acabou ressaltando, né? O que eu vim comentando na segunda e semanas para trás. Rompeu essa máxima, rompimento falso, voltou. Eu tô com medo dessa região desse fundo aqui, ó, de buscar. Mas se a Petro for, tá tudo bem. Se a Vale e IFNC pelo menos segurar. E aí, o que tá acontecendo? Vamos ver o IFNC. O IFNC tá sendo um espelho do índice, né? A queda de ontem foi puxada pelo IFNC. E hoje o movimento travou. E justamente igual o Ibov, o IFNC não rompeu seu fundo aqui importante. Então, tranquilo demais. E essa correção era importante porque tinha favela gap aberto. Então, preencheu o favela gap exatamente, que é o ponto importante. Tem lá embaixo? Tem. Do mesmo jeito que tem aqui em cima. Qual que vai buscar primeiro? Tá com cara que vai ser a de cima, porque tá mais próximo. Se for ver por médias aqui, ó, 20 também, tentando cruzar a 200 para cima. Então, essa correção aqui é natural porque estava realmente esticado e sobrecomprado, tá? Então, estava precisando fazer esse movimento de correção. Os DIs aqui, olha que bacana como que a média de 200 está ancorando para baixo. A 200 é a 20 do diário. Então, ela vem ancorando o movimento e a correção está tranquila também. E tem espaço para corrigir mais no semanal e nem se fala do mensal, né? Mensal não preciso nem comentar. Muito esticado, favela gap. Muito importante aqui uma correção e ainda está sobrecomprado pelo mensal. Então tem muito espaço para corrigir. Então o mercado está bem tranquilo. Muito, muito. Small caps que geralmente pode fazer alguma diferença, tá? Small caps ainda, olhando pelo diário aqui, tadinha, ela sofre, vem sofrendo, já tem desde a pandemia. Não conseguiu renovar a máxima, só que pelo menos
enquanto o Ibov já renovou máximo, o Small Caps não renovou. Esse fundo aqui é importante, ó. E aí esse fundo respeitou no semanal. E ela tá ajudando bastante também o Ibov. Então, assim, o setor em conjunto, não só as blue chips, mas as small caps também estão ajudando esse movimento de alta do Ibov. E é muito importante isso. Então, está muito tranquilo o mercado. Está tranquilo até demais. E as notícias ruins podem facilitar mais ainda para o mercado subir. E essa semana, na terça-feira, a gente teve aqui o IPCA Brasil, né, que veio acima do esperado aqui, pelo menos o mensal, mas o anual veio abaixo. Enfim, parece que foi um dos menores valores aí para o mês de janeiro. De qualquer forma, o IPCA no geral está alto. Aqui, ontem, aí que vem a questão. Ontem, notícia... O crescimento do setor de serviços não é importante no Brasil, mas o que eu preciso comentar é o IPC. IPC é a inflação ao consumidor dos Estados Unidos e veio acima do esperado, o mensal e também o anual. Ah, mas veio só um pouquinho de diferença. Um pouquinho nos Estados Unidos é uma bomba. É uma bomba ali. Ainda mais com a situação atual, que o Fed está nessa fase de manter os juros para querer reduzir, e com o presidente Trump incentivando mais ainda a redução de juros. Só que a política interna ali não vai facilitar a queda da inflação, pelo contrário, vai aumentar mais ainda. Se já está aumentando agora, pode esperar que infelizmente ali talvez eles vão aumentar os juros. Acho sim que vai ter que aumentar. Não vai ter esse negócio de baixar juros, não. Vai ter que aumentar porque tem política de gastos ali, de taxas, igual a gente está vendo, que taxa em primeiro momento vai ser uma inflação abrupta ali nos Estados Unidos, que vai impactar a questão dos juros. E aí hoje, para piorar, vem a inflação ao produtor. Deixa eu puxar aqui, só comentando, ó, vendas no varejo, dezembro veio bem abaixo do esperado, mas corrigiram do mês anterior. É muito assim, oscilativo valores das notícias do Brasil. Foco na notícia dos Estados Unidos, IPP. O IPP, ele corrigiu do mês anterior, estava esperando isso, a redução, e veio acima. IPP é inflação ao produtor. Se vem aumentando também o produtor, vai acabar passando para o consumidor. E a gente já sabe ali, já comentei, que a inflação ao consumidor já está alta nos Estados Unidos. Vou até mostrar sobre isso. E que vai acabar forçando esses juros lá para fora, para cima. Ah, e o que isso quer dizer? Impacta tudo, porque aí pode se tornar mais atrativo de novo investir lá, e vai pressionar mais ainda a gente para manter os juros por mais tempo alto, né? Porque para a gente conseguir disputar, ter ali uma concorrência com os juros dos Estados Unidos. E amanhã nós temos aqui vendas no varejo, que não é de movimentar, mas só tomar cuidado 10h30. Fora isso, mais nada. Aqui falando do mercado lá fora, então, com a notícia de hoje, junto com a notícia de ontem, a gente teve aqui de novo, tá? O S&P querendo renovar máximo, só que eu não vejo mais uma tendência de médias boas aqui. O IFR está estranho também, por mais que venha renovar máximo, eu não consigo ainda ver um cenário. Pode renovar? Acho que vai, porque tem liquidez. Aqui se for ver o Nasdaq está puxando, o S&P então também está ajudando, só que também está muito travado. E Dow Jones está fazendo aqui um movimento um pouco estranho, meio lateral, com cara de tentar subir, renovar máximo. Interessante comentar aqui do EWZ, tá? O EWZ ele fechou, se for ver, fechou em campo positivo. Hoje, tranquilo. Ó, um backzinho com cara de que vai tentar renovar máxima de novo. Está tudo tranquilo. O nosso ETF lá fora está performando muito bem esse ano, tá? Não é coisa ainda para apavorar. Cuidado com esses estresses bobos aí. O VIX está... desculpa, isso aqui é Hang Seng. O VIX está muito tranquilo. Deixa eu comentar aqui do petróleo, tá tranquilo. O minério tá ok. Com cara de subir, né? E ajudar a Vale. Daqui, desses aqui, ok. E aí, comentário de algumas coisas que eu vi esses dias. Sobre essa questão do CPI ou IPC dos Estados Unidos, que se for ver em relação a valores, né, veio mais um mês, quarto mês consecutivo, subindo. Então, se a gente for ver, desde setembro, né, porque início do ano passado estava em queda, ó. Agora começou a voltar a subir, desde outubro. Então, outubro, novembro, dezembro e janeiro agora. Então, está vindo acima do esperado pelo quarto mês consecutivo. Vai impactar, sim, a questão dos juros lá fora. Ontem, então, né, foi uma queda muito forte aí na parte da manhã, atuando principalmente a Goldman, tá?
Uma coisa que é bem rara de acontecer nesses últimos tempos, geralmente é a Morgan. E a Goldman entrou muito pesada, muito pesada. E ontem, como eu comentei do gráfico, foi puxado muito pelo setor financeiro. Pra vocês terem noção, o Bradesco caiu aí 7%. E se for ver, é a maior queda intradiária, intraday do papel em um ano. 7% é muita coisa. Muita coisa. Em relação a alguns preços, né, que ali o dólar tá meio flertando com o cara que vai buscar. Primeiro preço de todos, os 5,90. Depois os R$ 6. Então, se a gente for ver os 5,90, isso para o vencimento próximo contrato, tá? Que vai ser a rolagem desse mês aí, dia 28 para o dia 13, eu acho. Aqui, se for ver, então, por preço, nós estamos em 5,77. 5,90 vai ser nesse ponto aqui, ó. Se for ver em relação à distância, 100 pontos não é muita coisa, tá? Então, não duvidem se nesses últimos meses, se esses últimos dias do mês de fevereiro vir a ser alta, para buscar tanto a VWAP do mês anterior que tá aqui em cima, cadê? A VWAP tá lá em cima, tá mais de R$ 6, buscar parte dela pelo menos, e buscar esses pontos aqui de interesse por opção, tá? Então aqui, ó, segue as negociações de interesse de alta, né, com strike 5,90, R$ 6 e 6,10. Então o primeiro deles é 5,90. Para vencimento primeiro dia útil de março. Então tá chegando aí, tá chegando. Outra questão aqui, ontem, então, somando, né, a queda toda que teve da Goldman foi de 185 mil contratos. Para quem acompanha fluxo e vê assim, a questão do saldo total, 185 é muita coisa. Só que o mais interessante de tudo aqui, que por mais que ela tenha sido um movimento muito inclinado para baixo, o índice ele não foi assim o dia todo. Ele teve sua trava depois de 10,5. E aí o mercado ficou travado. E isso é o mais interessante porque para quem quer vender ou para quem quer comprar, tanto faz. E se for muitos contratos como a Goldman, por exemplo, entrar em mercado lateral é o melhor que pode, porque não vai prejudicar o preço médio. Então, um ótimo ponto aqui, tá? Um ótimo ponto. Mercado lateral não prejudica o preço médio e pode socar a mão na venda que não vai prejudicar. Então, aqui nós tivemos um dia ontem característico disso. E acabou sendo o quê? Sangue. Sangue aí no Ibov. Mas não façam pânico, porque o movimento está com uma correção saudável. Ó. Inclusive, esse trader aqui, também enxerga essa questão. Fundo. Teoria de down básica. Eu só não enxergo que isso aqui é fundo. De qualquer forma, a pessoa enxerga e também está vendo que isso aqui é um ponto de teste, de suporte, tranquilo. Isso aqui não vale a pena ressaltar, mas apenas para ver que, no geral, está sendo uma guerra ali também, essa situação toda em relação aos Estados Unidos, por causa muito da China, né? Como que a China cresceu muito nas últimas décadas, como que ela vem disputando em muitas áreas. O mais recente que a gente viu foi o DeepSeek, né? Que teve aquela queda absurda no dia no Nasdaq. Mostrando aí que é uma inteligência artificial com custos mais baratos. Se é verdade, se não é, não sabemos. A questão é que é o que eles divulgaram, é o que fez efeito no mercado. Então, outras coisas como, por exemplo, satélite de empresa chinesa que supera a Starlink do Elon Musk. Uma IA que cria vídeos a partir de uma única imagem com perfeição, comparando com outras IAs dos Estados Unidos. Trem mais rápido do mundo, enfim, a questão do caça também que foi divulgado imagens aí esses últimos dias, inclusive a caça furtivo da sexta geração, não entendo muito essa parte. Enfim, tem a questão aqui de míssil hipersônico, na verdade. Sol artificial. Tem, nossa, superávit comercial também que teve divulgação aí nesses últimos meses. Se a verdade não é, a questão é outra. É o que é divulgado e é um país que disputa de frente ali muito com os Estados Unidos. Então, apenas um comentário aí em relação a isso aqui. Outra coisa também que a UBS, infelizmente, aí vem a questão, né? Aí nessa época começa a vir um monte de notícia ruim. Deterioração de dados sugere Brasil caminhando para estagflação em 2025 e 2026. O que é estagflação? O que é estagflação? É diferente de inflação e deflação. Aqui é uma situação bem complicada.
a estagflação, que é uma situação onde a economia praticamente está parada, só que a inflação está alta. Então é uma situação complicada, porque se você aumenta os juros, você pode afetar mais ainda a economia. Só que você precisa controlar a inflação, porque a inflação está alta. Então, situação assim é muito difícil, muito perigosa também. E a UBS também prevê crescimento do PIB do Brasil em 2025 de 1,3%, diferente ao consenso de 2%, abaixo. Aí começa, né? Aparecer um tanto de notícia negativa nessas horas. Ah, isso, aquilo, aqui. Começa o retorno das notícias negativas. Hoje, então, a gente teve aqui um movimento bem tranquilo, bom pregão. Segurou onde deveria segurar e formou um martelo, se for ver também, ó. Martelinho, também chamado de PFR. Uma outra coisa também, deixa eu até traduzir pra vocês verem aqui. Essa imagem, esse cara aqui ele é muito foda, o Otávio Costa. Ele é brasileiro, mas ele atua muito mais lá nos Estados Unidos, tá? E aí ele mostrou uma imagem aqui a respeito do histórico, tá? Em relação ao ciclo do dólar. E aí, se a gente for ver em relação ao ciclo do dólar, o dólar aqui atingiu seu nível mais baixo desde meados de novembro. Então, como assim? Ó? Se a gente for ver aqui, puxar, aqui o dólar está nesse momento ciclo. Então, ó, rompeu até esse último fundo aqui. E esse fundo aqui é um fundo lá de 2021. Então, é um movimento importante. Aí, se for ver, ironicamente, manter o papel do dólar como moeda de reserva quase depende de enfraquecê-lo. E aí, como diz essa frase aqui, né? Manter o dólar americano como moeda de reserva mundial e desvalorizá-lo em relação às outras moedas não são ações mutuamente exclusivas. Então, a gente está em um ponto de inflexão importante e o dólar provavelmente está entrando em uma tendência de baixa de longo prazo, na opinião dele. Se a gente for ver aqui, gráfico, vamos para analisar gráfico, olha a linha, olha essa figura, tipo deriva. O movimento daqui, ó, era meados de 2015, 2017, que justamente coincide com o quê? Com a chegada do Trump ali também depois. Então, a gente tem aqui um movimento que parece, né, que está com cara de uma queda, e até ele marcou aqui, ó, colocou um círculo, que nesse pico aqui, a gente teve a bolha das techs, né, 2.0, e aí o movimento acabou caindo de novo. E a gente teve um outro aqui, que aí teve uma queda muito forte do dólar, tá? Até que ficou muito desvalorizado, acabou subindo novamente, depois da crise ali de 2008. Então, tomar cuidado, porque tá com cara dessa queda. Se a gente for ver o movimento do dólar, então, se for ver o gráfico, óbvio que o gráfico vai ser isso mesmo, ó, está rompendo, né? Tá começando a cair, fazendo como se fosse alguma figura aqui de reversão. Então, algo interessante a se pensar. Outra coisa do Trump, ele comentou hoje. Tá acontecendo muita live ali dele no escritório dele, né? E aí vários jornalistas perguntando algumas coisas e ele soltando algumas bombazinhas. E aí ele comentou, insistindo novamente que as taxas de juros vão cair. Não, não vão cair. A não ser que ele faça algum milagre, porque o que ele está fazendo vai acabar forçando uma inflação para cima. E isso vai forçar juros para cima, papito. Vai forçar juros para cima. Outra coisa aqui em relação à comparação do S&P com esse outro índice aqui, eu gosto dessas comparações de outros índices. Se a gente for ver, também temos aqui um ponto de reflexão. Tivemos aqui, aqui não caiu tanto, ó. E aí, de repente, nós estamos aqui nesse ponto novamente, que também até agora não reagiu. Será que vai repetir esse movimento aqui? Ou vai voltar a ser o que era do passado? Tava vendo esse vídeo, não tem nada a ver com o mercado, mas eu tava pensando assim, caralho, o cara bateu o recorde, né, dessa onda aqui absurda, de 115 pés de altura lá em Nazaré, Portugal. Aí eu fico pensando assim, ele no meio dessa onda, uma vez que você entra nela, você não pode largar, porque você vai morrer, cara, você vai morrer. Então, tipo assim, a pessoa tem que ter, é só olhar pra frente, vai olhar pra frente, não pode olhar pra trás, não pode ficar com medo. Continua, não pode voltar. Nossa, dá um frio de pensar que eu não teria essa capacidade. Eu ia congelar inteira, eu ia perder os movimentos do corpo inteiro numa situação dessa, se me jogasse nessa situação, nessa onda aqui. Enfim, outra curiosidade que alguns já devem saber é que o mercado americano, se for ver a longo prazo, só sobe, né? Sobe. Se for ver de performance por ano, de curiosidade, a maioria é positivo.
E os que caíram, o que mais caiu foi ali em 2008 da crise, a última crise que a gente tem aqui de relevante nessa imagem. E aí depois alta, 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 alta. Então assim, se uma crise de novo vier a acontecer, não importa, pelo menos o histórico é bem positivo a longo prazo, a bolsa vai subir. Estranho seria se as coisas começassem a inverter completamente, né? E aí, basicamente, eu acho que era só isso que eu tinha que ressaltar. De notícia amanhã já falei, dos gráficos. Ah, lembrei, coisa importante. Vendo aqui do mercado lá fora, do ouro, comentando hoje. Mercado bem travado, tá? Em torno das médias. Derivou aqui, média sem tendência. Derivou aqui também. Ontem, a gente teve médias também, início do dia sem tendência, sem tendência. Aqui pode ser até possível gatilho, tá? Que a depender de onde a pessoa colocou stop, teria estopado. E aí, aqui o movimento teve a notícia, depois voltou a ficar sem tendência. E na terça-feira, a gente teve aqui também sem tendência, saiu da média 200, área de possível gatilho aqui. Aqui fechou um candle feio, mas aqui atrás talvez um possível gatilho e travou. Isso é o ouro. Agora o Usatec hoje, deixa eu falar na verdade de terça, né, que fica mais fácil, sem tendência. Sem tendência. Ontem, sem tendência, a notícia estragou tudo. E hoje, média de 200 aqui embaixo, sem tendência, tentou renovar a máxima, sem tendência, e agora tá travado de novo. Aqui se for ver o Dow Jones, que às vezes pode ficar diferente. Ó, hoje é a mesma coisa que o Nasdaq, ontem também, e terça-feira não teve muito o que fazer também não. Se for ver o DAX, né, da Alemanha, hoje aqui, meu Deus, gatilho, 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 depois voltou, sem gatilho, média sem tendência. Ontem, travado, travado, pullback longe de média, e aí derivou. Terça, a gente teve aqui trava, trava, gatilho de renovação de máxima pullback, esse possível gatilho que não teria estopado, teria andado, teria custado, mas teria andado. E Bitcoin na terça, aqui possível gatilho, infelizmente derivou, ficou sem tendência, travou, travou. Aqui nós temos possível gatilho, que esse infelizmente não foi acionado, mas esse foi. Gatilho de novo, gatilho de novo. Gatilho, opa, aqui não, desculpa, porque estava subindo em canal. Teria ido, mas infelizmente não é. Médias ficaram sem tendência. Aqui, ontem, sem tendência, sem tendência, sem tendência, sem tendência. Já hoje aqui nós temos pullback aqui nessa região, que pode ser possível gatilho nessa região. Aqui tá esticado, média sem tendência e ficou sem tendência. Então, alguns possíveis aí gatilhos em relação a esses ativos que eu tô fazendo backtest aos pouquinhos.